Queria começar nosso papo falando um pouco que hoje o governo do estado aumentou o período da quarentena, né, em decorrência da pandemia de coronavírus, e nas últimas semanas São Paulo teve um crescimento considerável, né, de vítimas fatais da doença, chegando aí aos últimos dados que a gente tem agora de 275 óbitos. Além da quarentena, quais ações o governo do estado está tomando para ajudar a desacelerar essa curva? Então, a quarentena é uma das ações mais efetivas porque reduz a velocidade da curva. Mas, em paralelo a isso, o sistema de saúde está sendo preparado para atender melhor a população, né? Porque, de um lado, um número muito grande de pessoas necessitando do sistema de saúde pode causar um colapso do sistema, né? E depois, uma vez que esse número seja balanceado, a próxima etapa é garantir que as pessoas sejam bem atendidas. Então, uma entrega bastante significativa das últimas semanas foi que a Secretaria de Saúde complementou os leitos de UTI com mais 1.500 leitos de UTI, quase 1.500 leitos de UTI. Também fez um trabalho de reorganização e referenciamento da rede para que os leitos existentes também sejam utilizados na medida do possível, priorizando atender pacientes do Covid-19. Está sendo feito todo um trabalho com tecnologia e inovação. A telemedicina entre especialistas e médicos foi anunciada semana passada também. Agora está sendo feito trabalho de pesquisa, desenvolvimento e inovação também, que envolve startups, que envolvem os hospitais, os HCs e também as universidades. Então, tem todo um trabalho de preparação, né, que está sendo feito e de manutenção dos resultados do isolamento. Nessas parcerias com tecnologia que o governo está fazendo para poder melhorar essa situação, tem alguma que você gostaria de destacar? Bom, as do meu lado aqui de ciência e tecnologia, né, eu acho que tem 3 parcerias aqui bem importantes. A primeira, o núcleo de informações, que tem feito análise de cenários e juntando metodologias e pesquisas diferentes de diversos grupos de pesquisadores do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, que eu acho que é muito importante. O próprio secretário Guerra hoje mencionou como que foi a nossa curva até agora, que a gente chegou em 4.600 casos, mas sem o isolamento a gente teria chegado a cerca de 50 mil casos. Essa estimativa que ele mostra são análises de cenários que estão sendo feitas por uma série de especialistas. Outro ponto é a tecnologia para a gente acompanhar dados de isolamento social. Então, parcerias com operadoras, com empresas de tecnologia, para medir o deslocamento populacional das pessoas na cidade, né? E no estado de São Paulo. Então, por exemplo, hoje a gente tem cerca de isolamento social medido no nosso estado, está entre 54% e 58%. A gente consegue medir isso utilizando em tempo real dados e aplicação de inteligência artificial com informações que nos estão sendo fornecidas por operadoras de telefonia e por empresas de Big Data. E o último ponto, desculpa, com relação a isso também, a gente tem um edital aberto da FAPESP 2, na verdade, mas com um total de 30 milhões, totalmente dedicado a startups e empresas com menos de 250 funcionários para iniciativas inovadoras relacionadas ao coronavírus. Como está sendo essa conversa da secretaria com essas empresas para equilibrar a segurança das pessoas, a saúde, e pensar também nesse aspecto econômico para o que está para vir depois dessa crise de Covid-19? Bom, a gente está mantendo o diálogo aberto com mais de 60 associações de classe. Nós temos a Comissão Econômica e de Proteção Social, que foi criada e está em operação desde o início da crise, antes até de decretar a quarentena. A gente já estava trabalhando no programa de recuperação econômica e nesse grupo nós temos o secretário Henrique Meirelles, o vice-governador Rodrigo Garcia e secretários de pastas específicas, secretário Júlio Serson, de Relações Internacionais, secretário da Agricultura, Economia Criativa, Turismo, os setores mais afetados. E, através do diálogo com essas organizações, a gente está criando iniciativas de recuperação econômica, medidas anticíclicas como oferta de crédito, planos de reconversão industrial, esse modelo de apoio à inovação das startups com os editais que eu mencionei para você, e também segurança dos trabalhadores e até mutirão de emprego para os setores que
estão com grande procura, né, grande demanda, como o setor de abastecimento, de alimentos, cresceu bastante. Então, nesses setores, a gente tem atuado com eles, inclusive com essa parte de apoio à empregabilidade. O primeiro caso de coronavírus no Brasil aconteceu no final de fevereiro aqui em São Paulo, né? A partir de que momento a situação do coronavírus passou a ser tratada por vocês com tanta urgência e com a seriedade que está sendo tratada agora? O primeiro núcleo de acompanhamento do novo coronavírus, chamava assim inclusive na época, foi criado no final de janeiro. E aí, quando foi confirmado o primeiro caso, se não me engano era 26 de fevereiro, foi anunciado oficialmente o Comitê de Contingenciamento de Saúde. Então, eles já estavam tocando uma operação de preparo no mês anterior e dia 26 lançou-se oficialmente esse comitê, dois comitês, o de contingenciamento e o técnico, né, o de contingenciamento liderado pelo infectologista Davi Wipp e o técnico liderado pelo secretário José Henrique German da Saúde. E na sequência foram criadas a Comissão Econômica, a Administrativa e a de Segurança e Defesa Civil. Uma semana depois, a gente lançou o Grupo Empresarial Solidário de São Paulo e o Grupo Empresarial Econômico, cuja primeira reunião oficial será nessa quarta-feira pela manhã. Quais são as previsões e expectativas do governo do estado com relação a essas medidas, inclusive a própria quarentena? Bom, com relação à quarentena, a expectativa é que a gente consiga ter métricas de isolamento que cheguem ali entre 60% e 70%, e isso acontecendo, a gente consegue ter um controle bastante efetivo da velocidade da pandemia. O secretário German mencionou hoje que se não tivéssemos tido medidas de isolamento social, teríamos 10 vezes mais casos. E a mesma regra vale para frente. Com medidas de isolamento social, a gente consegue reduzir o número de casos aí nessa proporção. O que quer dizer que se a gente não fizesse nada, a gente teria 10 vezes mais casos para frente também. E com o desafio de criar um número que é completamente ingerenciável no poder público e na rede de saúde, e com isso aumenta muito também a mortalidade. Tem muitos economistas e muito plano de recuperação econômica que deixam claro que uma passagem mais amena, na medida do possível, obviamente, pela pandemia, é uma das melhores medidas para começar um plano de recuperação econômica bem sucedido, porque você reduz drasticamente o número de mortes, né? E essas pessoas saudáveis, elas retornam a produzir rapidamente. Vocês veem que essas medidas que são necessárias e urgentes, que estão sendo tomadas pelo governo agora, estão sendo bem recebidas? Olha, eu espero que sim. O que eu posso dizer é que hoje pela manhã a gente teve a reunião do Grupo Empresarial Solidário, participaram mais de 240 empresários das maiores empresas de São Paulo e do Brasil, fundadores, sócios, presidentes, diretores executivos, diretoras, e todos foram extremamente solidários ao governador. Ele fez até uma fala bem emocionante, falando da dificuldade do momento que nós estamos vivendo, que ele tem descrito como uma operação de guerra, e é verdade, é difícil de explicar para quem não está aqui acompanhando o dia a dia, mas eu senti ali muitos gestos de solidariedade de todos e tivemos um ótimo resultado de captação de doações hoje, e no somatório das 3 reuniões de trabalho com esse grupo, a gente já está com quase 300 milhões em doações. O estado de São Paulo é o que mais tem pessoas infectadas e também o maior número de mortes, em decorrência do Covid-19. Essa secretaria está trabalhando em conjunto com de outros estados para prevenir que aconteça em outros estados o que tem acontecido em São Paulo? Bom, essa secretaria e todas, a gente tem feito, o governador pessoalmente tem feito encontros semanais, tanto dos governadores do COSUD como dos governadores do país inteiro. Tem o Fórum de Governadores e tem o COSUD, que são os governadores do Sul e Sudeste. Semana passada nós tivemos reunião do COSUD, semana retrasada tivemos reunião do COSUD e do Fórum de Governadores. E, além disso, todos os secretários tocam seus fóruns específicos. Então, semana passada, como exemplo, eu também tive reunião do secretário de Desenvolvimento Econômico do Sul e Sudeste, e estamos agendando agora uma reunião dos secretários de Desenvolvimento Econômico de todo o Brasil. Então, é muito importante esse momento de contato, de coordenação, de alinhamento, para que todos estejam a par dos desafios e oportunidades e como é que a gente pode trabalhar melhor juntos, não reinventar a roda e sempre utilizar de uma forma
muito correto o fato de ter como a gente tem feito, né? A gente tem mapeado os países que estão 3, 4 semanas na nossa frente, tentando aprender até com os erros deles, para não repetir os mesmos erros.